Dólar versus peso argentino. A revolução monetária da Argentina pode mudar tudo. A Argentina elegeu seu novo presidente, Javier Milei. Ele promete fazer muitas coisas revolucionárias no governo da Argentina. E a promessa de Javier é usar uma motosserra nos gastos do governo e cortar praticamente tudo. Em alguns casos, ele traz literalmente uma motosserra para os seus comícios como um símbolo. E ele está dando ao povo da Argentina muita esperança, que ele pode trazer a economia de volta da beira do colapso. E algumas partes da mídia estão chamando ele de um libertário, que está prestes a virar a economia da Argentina de cabeça para baixo, com seu plano radical de adotar o dólar americano e finalmente acabar com seu banco central. Mas a grande questão é qual vai ser o impacto que o dólar daria na economia da Argentina. A Argentina é o segundo maior país latino-americano do mundo, desempenhando um papel enorme na economia global. E o dólar americano, por exemplo, dos 2 trilhões de dólares americanos físicos em circulação total, a Argentina detém o segundo maior montante, cerca de 10% de todos os dólares americanos no mundo inteiro. E a sua economia está em apuros há muito tempo, com décadas de inflação alta, gastos do governo em programas sociais e taxas extremamente altas de pobreza de até 40%. E para resolver tudo isso, a Argentina elegeu um novo presidente, que é um libertário da direita, e promete cortar gastos do governo para abandonar o peso argentino e adotar assim o dólar americano. E tudo isso terá enormes consequências para o país e potencialmente para o dólar americano. E no vídeo de hoje eu vou mostrar exatamente o que está acontecendo com a Argentina e nesse novo governo, e potencialmente para o dólar americano. Primeiro, os problemas atuais da Argentina e como Javier promete resolvê-los, e porque todos estão entusiasmados e como isso afeta o dólar americano. Mas primeiro, você sabe como todos estão preocupados com o fato da inflação nos Estados Unidos ter atingido 9,1% em junho de 2022. Agora imagina viver em um país onde a inflação é mais de 100%, o que significa que os preços dos produtos e serviços mais que dobram em um único ano. E o povo argentino encontrou algumas maneiras criativas de lidarem com tudo isso. As pessoas vão às compras, por exemplo, em apenas uma vez no mês, comprando no atacado para ter um desconto maior. E também usam o cartão de crédito para comprar e pagar só no mês seguinte, achando que a inflação reduzirá o valor da dívida. Agora imagina que você pegou emprestado 100 pesos argentinos e esperou que no final de 30 dias, esses pesos valeriam a metade, tornando mais fácil para mim pagar a dívida. Agora é verdade que se for colocado em algo sólido e mais estável, que subisse de valor em relação ao peso, é óbvio que ficaria muito melhor. E é aqui que entra o dólar americano, resolvendo assim esse problema. Porque as economias argentinas colocadas em dólar têm sido muito mais estável. Porque economizar na moeda local, no peso argentino, em um banco local, tem sido a receita para o desastre. E funciona assim. Os argentinos convertem os seus pesos para dólar para possuírem mais valor, mais solidez e mais estabilidade. Mas ainda há um monte de problemas se você tentar fazer isso. E o principal problema é que há um limite legal de conversão, de apenas 200 dólares por mês. E também porque as taxas podem consumir até 80% do seu dinheiro, que todos os argentinos tentam converter. As taxas cambiais oficiais são de 360 pesos para um dólar, mas a taxa não oficial do mercado negro, se você quiser converter mais dinheiro, é de até 1.000 pesos para um dólar. Então você pode ver rapidamente como tentar escapar desse tipo de inflação se torna quase que impossível. E é por isso que quase metade da população da Argentina vive na pobreza. Mas nem sempre foi assim. Acredite ou não, mas a Argentina já foi o 10º país mais rico do mundo. Mas a sua queda começou em parte graças a algo chamado peronismo. Uma vez que um dos países mais ricos do mundo, há mais razões por trás do declínio da Argentina, incluindo o legado desse homem, chamado Juan Domingo Perón, eleito presidente em 1946. Chegou ao poder depois de ter sido inspirado pela Itália fascista de Mussolini. Basicamente, o que ele tirou do fascismo foi um Estado forte, que é muito intrusivo e uma forte ênfase no nacionalismo. E a Argentina combinou socialismo e nacionalismo para assim criar um governo mais poderoso. E a forma como funciona é que esse socialismo é a crença de que o trabalho do governo é fabricar coisas, criar produtos e serviços, extrair petróleo para educar as pessoas, e os lucros e todos os interesses
era dividido entre as pessoas, tudo era de propriedade do povo. E por extensão, o governo que é eleito pelo povo é fazer isso que a esperança é que todo o dinheiro é ser dividido entre o povo, igualmente com a população em si. Isso é uma das ideias por trás do socialismo. Então eles pegam essas ideias e combinam com o nacionalismo. E acontece uma forte crença em sua nação. Seu país vem primeiro e muito patriotismo. E essa crença que os nossos interesses tem que estar alinhado com os interesses do governo. O governo não pode cometer erros, as pessoas se unem ao governo, se unindo assim ao nacionalismo, o que eventualmente leva a alguns termos econômicos. É uma economia isolada que realmente não compete com o resto do mundo. E por outro lado, na economia globalizada, na verdade competimos com outros países, com os empregos e rendimentos de outras pessoas. E essa é a melhor forma de governar, abrindo as fronteiras para o livre mercado e transformando assim a economia em uma economia globalizada, contrário de uma economia nacionalista. E dentro desse contexto, com a economia globalizada, foi isso que as maiores economias do mundo fez, como os Estados Unidos. Mas em uma abordagem nacionalista, eles isolam e protegem a sua economia. Agora, uma característica boa do nacionalismo é que eles podem unir um país sob um propósito, que às vezes é bom e outras vezes muito e muito ruim. E retendo o que é meio bom, para não esquecer as características totais do nacionalismo, é que o governo pode ser o empregado número 1 das pessoas, sendo assim um servidor. E meio bom porque aqui já entra o governo dando emprego às pessoas. E aqui entra o contexto do inchaço de estatais, que já se provou pela história que são ineficientes, como o que está acontecendo na Argentina. É que o governo dá todos os empregos a mais de 13 milhões de pessoas, com empregos formais na Argentina. Mais de um terço delas são empregadas pelo próprio Estado. Uma boa parte dos gastos do governo vai para o pagamento dessas pessoas, e também pensões e muitos gastos também populistas. Todos esses gastos deveriam ir para coisas que de fato enriquecem um país. Tudo isso deveria ir para a iniciativa privada, abrir assim as fronteiras e deixar que a iniciativa privada alavanque essas empresas de fato com eficiência. Porque já se provou na história que as estatais são ineficientes e só causam um inchaço num estado estufado assim de estatais, concentrando assim riqueza no estado que deveria ser entregue às pessoas e às empresas, para que as empresas empreendam livremente sem tanta interferência assim do estado, quase que nada. E foi exatamente isso que os países mais desenvolvidos do mundo fizeram. E os reflexos foi que se tornaram as maiores economias do mundo. Mas vamos aos fatos. A junção entre nacionalismo e socialismo foi o que a Argentina fez. E fica a pergunta, o que está acontecendo lá? Qual foi os reflexos e qual foi os frutos? E aqui está a resposta, uma economia decaindo e nada disso funcionou. Porque quando você combina todas essas ideias com um governo que administra mal seu dinheiro, isso pode levar à corrupção e a resultados econômicos muito ruins, podendo chegar ao colapso econômico. E a ênfase na soberania nacional levou para mimar os trabalhadores, protegendo-os da concorrência estrangeira. Isolou-se no comércio internacional e, eventualmente, todas essas políticas econômicas levaram a subsídios. Agora, um subsídio é apenas dar dinheiro grátis às pessoas para tornarem as coisas mais baratas. E um exemplo no caso da Argentina é o subsídio da energia. E aqui está o que levou o europeu médio a gastar cerca de $40 por mês em eletricidade. O argentino médio gasta apenas $5 em energia elétrica, 8 vezes menor em 2022. Isso custou ao governo 12,5 bilhões de dólares. E é claro que o PIB só funciona se o governo ganhar muito dinheiro, com esses tipos de medidas populistas. Mas infelizmente para a Argentina, eles já estão em déficit já faz muito tempo. E medidas como essas contribuíram para isso. O que significa que tem gasto muito mais dinheiro do que tem arrecadado. E doaram tanto dinheiro que tiveram a recorrer para a impressão de mais, o que levou a mais inflação e a empréstimos no FMI. A Argentina tem registrado um déficit fiscal nos últimos 13 anos. A dívida da Argentina para com o FMI é mais do que o dobro da do Egito, o segundo maior. Ao todo, a Argentina detém quase que um terço de todos os empréstimos do FMI. E durante a sua trajetória, a Argentina deixou de pagar a sua dívida 9 vezes.
E parece que tudo isso não deixou nenhuma lição para o FMI, pois a Argentina ainda carrega a maior parte do montante da dívida internacional do FMI. Mas o povo argentino tem sofrido e agora eles querem eleger alguém que entre e coloque essa casa em ordem. E é aqui que entra Javier Milei. Ele obteve 56% dos votos do país, o que era o maior número de qualquer candidato desde 1983. E Javier Milei tem vários nomes que ganham popularidade, e um deles é libertário. Mas por que as pessoas o chamam assim? E o que é um libertário? E aqui está. É alguém que acredita que uma sociedade deveria viver livremente, sem que o governo lhes diga o que fazer. Os libertários acreditam na liberdade individual. Um governo limitado do Estado de Direito do mercado livre, direitos e propriedades. E é basicamente alguém que acredita que você deveria estar no controle de toda a sua vida e que o governo deveria ter uma responsabilidade muito limitada com o sistema de justiça, os tribunais e a polícia. Mas o restante deveria ser deixado para você ser o autor da sua própria vida, nas suas escolhas, sem o Estado estar metendo o dedo, intervindo assim no que fazemos. E é por isso que ele vai remover um monte de coisas e ministérios que só serve para deixar um Estado grande. E eu ainda iria mais além. Um Estado não deve ser grande, estufado de estatais, intervencionista e opressor. O Estado também não deve ser médio, o Estado deve ser pequeno, com privatizações em massa, entregar as empresas para a iniciativa privada e estimular assim o empreendedor. Abrir as fronteiras para as empresas se tornarem globais sem intervenções do Estado. Tudo isso se reflete em crescimento econômico, empregos em massa, desenvolvimento, coisas que as maiores economias do mundo fizeram, como os Estados Unidos. E também assim vários países europeus. Mas no contexto de Estado pequeno, os Estados Unidos e vários países europeus ainda estão muito distantes. O Estado unicamente ele deveria ter uma constituição com as leis para a ordem e dar segurança, contextualizando a polícia e militares. Somente nada mais que isso. No restante, deixar o povo livremente. A única coisa que o governo faria era abrir caminhos como estímulo para a geração de riqueza para as pessoas e para as empresas, não dando peixe com medidas populistas, mas sim ensinando a pescar. Mas Javier se reflete a si mesmo também como um anarcocapitalista, que é algo que combina anarquismo e capitalismo. É uma espécie de libertarianismo. O ideal é que você se livre completamente do governo. Então existir nem mesmo para os impostos e nem mesmo para o sistema de justiça. A crença é que a melhor sociedade que deveríamos viver é aquela em que todos participamos voluntariamente. Então teríamos contratos sociais como fazemos entre si ou com as instituições. Mas não precisamos das leis que nos digam o que podemos e o que não podemos fazer. E se alguém escolhesse uma pessoa má, a sociedade encontrará uma maneira de eliminá-lo ou fisicamente removê-lo. É nisso que os anarcocapitalistas acreditam. Embora eu acredite em muita coisa que tem aqui, mas na prática seria uma tragédia esse tipo de governo, por duas razões principais. A primeira é se você soltar o ser humano para ele fazer o que ele quiser, seria uma tragédia total, porque aonde tem seres humanos, tem que ter regras. Então, o país tem que ter uma constituição com leis para manter a ordem. E o outro motivo é a segurança interna. E muito importante, externa também. Porque um país que não tem uma força militar forte, um dia será atacado e anexado, deixando assim de existir. E o que faz com que isso não aconteça é uma estrutura militar poderosa, mas somente essas duas partes refletindo assim um Estado pequeno. Mas o restante tudo sendo entregue à iniciativa privada e dando liberdade ao povo. E um Estado pequeno dentro desse contexto não existe em nenhum lugar. O que existe é Estados médios e Estados grandes. Mas fato é que o Estado pequeno é o Estado melhor que existe, porque o reflexo dele é unicamente liberdade. E aqui eu já deixo um alerta: lute sempre pela sua liberdade, porque todos os dias querem tirá-la. Outra coisa que Javier acredita é na escola austríaca econômica. E aqui está o que isso significa. É que a escola austríaca econômica está ligada ao pensamento libertário, baseado no mercado livre, para permitir que o mercado faça o que faz, sem interferir. Por exemplo, digamos que você abre a sua carteira de ações e está tudo caindo, e o mercado de ações vai a zero. A escola austríaca econômica diz: deixa tudo falhar.
porque um mercado melhor tomará o seu lugar. A escola austríaca também acredita num dinheiro que sobe com o tempo e que se chame deflacionário. Então é isso que Javier acredita ser o melhor. Agora eu vou mostrar o outro lado da economia que muitas pessoas e economistas acreditam também, que é a abordagem keynesiana, que é uma escola econômica também. Gosta do mercado livre, mas quer uma pequena intervenção de vez em quando do Estado. Os economistas do estilo keynesiano gostam da ideia de um banco central que querem ter a capacidade de aumentar ou diminuir a oferta de dinheiro usando o que é chamado de política monetária. Também a escola de pensamento keynesiano gosta de dinheiro que perde valor com o tempo, como o peso argentino até o dólar americano e o real também no Brasil, que é chamado de inflacionário. Mas por que é chamado assim? É porque tudo sobe de valor em relação a ele, em oposição ao dinheiro deflacionário, que é o oposto. Então a escola austríaca de economia e a escola keynesiana de economia, que eu acabei de descrever, o governo dos Estados Unidos é baseado na escola keynesiana e o seu sistema monetário, assim como a Argentina atualmente e também o Brasil. Agora, a Argentina com a experiência do peronismo fracassado, mas o pensamento da escola keynesiana de apenas imprimir dinheiro e distribuí-lo, acabou criando a Argentina a qual conhecemos hoje. E é também por isso uma das coisas que Javier Milei quer fazer é acabar com o Banco Central e dolarizar a sua economia. E é óbvio que a sua proposta é muito melhor do que ter uma inflação de 140%. Mas se você se aprofundar na macroeconomia, vai perceber que para corrigir uma economia bagunçada vai ter um custo. E lembre-se, imprimir dinheiro é como beber. Você vai beber muito, por muito tempo e se divertir. Pode imprimir uma tonelada de dinheiro, mas quanto mais você fizer isso, pior será o resultado. Porque no momento em que você parar, terá que enfrentar a ressaca e todas as possíveis falências de órgãos. Então, primeiro, para reduzir a inflação, primeiro terá que passar por muita dor, como perdas de empregos, porque uma boa parte dos seus empregos são empregos públicos. Isso é um dos maiores problemas da Argentina que precisa ser resolvido. A Argentina precisa de uma economia livre. E para fazer isso, você tem que se livrar da impressão de dinheiro. E como uma opção, Javier quer se livrar do Banco Central. Mas você tem que tirar a bebida, o que significa os subsídios. Porque o governo não pode simplesmente continuar pedindo dinheiro emprestado para tornar a energia e a aposentadoria mais barata. Agora, isso parece bom, uma narrativa bonita e a coisa certa a fazer na teoria. Mas a grande verdade é que essas medidas populistas sem controle nunca funcionou na história e nunca funcionará. A Venezuela está passando pelo mesmo problema com esse tipo de medida. E mais um problema para Javier enfrentar é que esse tipo de medida os políticos já têm enraizado na Argentina. E ele vai ter que eliminar isso se quiser ter resultados econômicos crescentes. E outra coisa é porque não tem como tirar os subsídios de uma vez. Tem que ser tirado aos poucos. Porque se você tirar de uma vez, é como se você tirasse um paciente que está no hospital com aparelhos vitais. E também você não pode tirar os remédios até que o paciente se estabilize. Isso significa criar uma economia que as pessoas podem trabalhar e estimular a iniciativa privada e ganhar assim espaço para poder tirar o subsídio, tirar todo esse inchaço de estatais do Estado que só se reflete em um Estado grande, estufado de estatais ineficientes e contextualizando, dando cada vez mais força para um Estado. E outra coisa é acabar com a inflação provocada pela impressão de dinheiro. E o dólar torna isso muito mais estável do que o peso argentino, por ser uma moeda muito mais forte, muito mais volátil e muito mais estável. E é uma moeda que vem ganhando valor frente ao peso argentino, porque com a adoção do dólar, tudo isso fica muito mais estável, dolarizando assim a sua economia. E a questão da eliminação do Banco Central que ele quer tirar, e o motivo é para não haver de forma alguma a impressão de dinheiro, gerando assim inflação. E muitos economistas entendem que não será possível
porque não há dólar suficiente em suas reservas. Mas se de fato a Argentina conseguir, isso de fato será muito bom para o dólar americano, porque isso significa mais demanda global. Um dólar mais forte significa mais poder de compra, o que também é muito bom para os investidores que têm investimentos dolarizados. Então isso é um pouco do governo novo da Argentina de Javier e o que realmente está acontecendo na Argentina. O conteúdo é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.